Fala, my friends! Tudo bem? Mais uma vez, voltando aqui ao nosso curso de grego, aula 10. Vamos continuar falando sobre aspecto verbal, aprofundando agora um pouco mais alguns conceitos e trazendo aqui para vocês a terminação primária do presente do indicativo. Então, essa aula você vai conseguir, no fim das contas, encontrar o verbo no presente quando você estiver lendo o texto grego, entre outras coisas mais. Tudo bem? Vamos para a aula? Então, aqui nós estamos na aula 10. Aprofundando um pouco mais aqui do aspecto verbal. A gente já falou do perfectivo, imperfectivo, estativo na aula 8 e na aula 9. Então, eu só vou pincelar aqui para a gente retomar a ideia, refrescar na memória o assunto. Perfectivo é aquela categoria dos verbos em que o verbo ele é completo. A ação é completa e você consegue entender dentro da visão que você tem, porque verbo no grego é como você vê, é visão, é ângulo. Você ter a visão completa daquela cena, ela se completando na forma que você vê. Então não fica, por exemplo, nenhum detalhe a ser verificado depois ou nenhuma dúvida. Então o perfectivo ele passa essa ideia dele ser perfeito no sentido de tudo fica claro na visão. Você tem a visão completa. Óbvio que para você ter a visão completa, você vai ter que perder os detalhes e essa visão ela vai ter que ficar mais distante. Tá? Então, é a forma que você vê a ação. No perfectivo, você se aproxima mais da ação, porém você perde a visão completa. Nesse caso, você vai ver de forma com mais detalhes, porém com menos completude da ação. Então, perfectivos seriam verbos como, por exemplo, o futuro e o aoristo. Passa aquela ideia completa da ação. O imperfectivo passa aquela ideia de que você não tem a completude da ação, porém você tem mais detalhes porque você chegou mais perto da ideia do que a ação está promovendo naquele texto. Para esses tipos de verbos, nós temos o imperfeito, nós temos o mais que perfeito de alguma forma, nós temos verbos até mesmo presente, atuando às vezes como imperfectivo. Então, o aoristo não cabe aqui. Por que o aoristo não cabe aqui? Porque ele sempre vai dar uma visão completa. Então, quando você olhar para a cena, no aoristo, você vai ver a visão completa. O estativo, por outro lado, é o estado do sujeito. É quando você olha para a ação e você vê aquela ação do ponto de vista do sujeito apresentando um estado, uma qualidade, uma coisa que passa a ideia de que aquele sujeito ele é do tipo de algo que está acontecendo. Ele é do tipo da ação que está acontecendo. É interessante que a gente falou um pouco disso na aula 9, quando a gente traduziu uma passagem bíblica específica. Então, recomendo vocês verem a aula 8 e principalmente a aula 9, que vai tratar mais aqui do estativo. E hoje nós vamos abordar a questão do tense, do action start, repetindo que o sistema verbal grego não se pauta no tempo, ele não é temporal, ele é um sistema baseado em visão, em ponto de vista, em ângulos, em aproximações, em como você vê a ação. E o action start, ele é uma descoberta, né, um avanço, por assim dizer, do sistema verbal grego, para que você visse certas questões temporais nos seus efeitos durativos. Então ele começou a contabilizar a duração. Então o action start e o tempo, que é o tense, ambos tentam dar ao sistema verbal grego alguma estrutura para que você possa utilizar ou o tempo ou os detalhes desse tempo. Mas tanto um quanto o outro falham. Lembrando que a ideia do tense, ela vem desde a época da Reforma até o século XVIII. E o action start, depois de alguns gramáticos, entre o século XIX, principalmente amadurecendo mais no século XX, pós Segunda Guerra Mundial. O que eu quero dizer, se a gente pegar o sistema verbal grego e aplicar tempo, nós vamos correr um risco sério de cometer alguma falácia. Porque o próprio aoristo, em que gramáticos e tradutores do passado tentaram associar o nosso pretérito perfeito, por exemplo, ora ele caminha no presente, ora ele caminha no passado. E pasmem, ora ele caminha no futuro. Como é que eu vou colocar um sistema baseado em tempo numa característica verbal que não se envolve no tempo? Sendo o tempo, na verdade, uma questão da trama.
pela trama você identifica o tempo. E não pelo verbo em si. Se você olhar, por exemplo, Mateus 16, 28, diz que o Senhor Jesus fala: e estes não provarão da morte até verem o Filho do Homem vir no seu reino. Esse provarão que está no futuro, nas nossas traduções, ele está no auristo. Ora, o auristo que era para ser passado, em algum momento ele é presente. Em outros, ele pode até ser futuro. Como é que eu vou dizer que ele é o nosso pretérito perfeito? Não faz sentido. E se fizermos essa rigidez na estrutura verbal, vamos cometer erros na tradução. Os próprios reformadores e tradutores daquela época, mesmo sem conhecer a ideia do aspecto verbal e mesmo sem ter aparecido o Action Sart, eles viam que era quase que impossível você seguir esse padrão temporal. Por que eu digo isso? Porque as Bíblias conseguiram traduzir de forma correta, apesar de não terem feito essas descobertas da questão do verbo ser angulado, ou do verbo chamar você a prestar atenção mais de perto. E as passagens conseguiram ser traduzidas de forma correta porque o contexto obrigava. Mas o que os gramáticos daquela época não perceberam, que o verbo não tinha essa estrutura. E mais tarde foi sendo descoberto, principalmente no século XX para cá, quando a gente começou a perceber que o verbo ele se norteia no ângulo, na visão, e o tempo você vai entendendo conforme você analisa a trama. E até línguas modernas que eu digo assim, línguas da atualidade, que persistem em nosso meio, seguem mais ou menos um padrão parecido como esse. O russo, por exemplo, ele carrega uma ideia de aspecto verbal muito mais intensa do que a ideia temporal. O próprio português tem ideia de aspecto verbal, é verdade, só que ainda ele é uma estrutura baseada no tempo. Ainda a gente precisa se nortear no tempo da ação. Já o grego, repetindo, ele é totalmente focado na visão que você angula a ação, sendo o tempo descoberto com mais detalhes quando você analisa melhor o texto. O Action Sart foi uma ideia de você estruturar a falha que tinha de você tentar ver o verbo grego somente no tempo. Então, o Action Sart foi uma evolução, sim. Mas, como a gente vai ver hoje, também tem seus problemas. Então, quando eu sei que é tempo, quando eu sei que é Action Sart, repito, no contexto, você pode usar Action Sart, que é a palavra alemã, né, para action, ação, art, classe, né, categoria de ação, tipo de ação, classes de ação. Que foi percebido isso porque os gramáticos perceberam que não dava para usar tempo. Simplesmente o tempo como ele é. Essa estrutura nossa de tempo simples que a gente tem, passado, presente e futuro, não dava para aplicar nos verbos. Aí eles criaram o Action Sart. Acharam que descobriram, né, a forma de você identificar os verbos, mas mesmo assim, mesmo com o Action Sart, você descobre que não tem como você seguir essa estrutura. Apesar de que a gente ganhou um pouco mais de visão na questão do tempo. Porque tanto um quanto o outro ainda se baseiam em tempo. A diferença é que agora o Action Sart interpreta melhor o tempo. Tudo bem? Então vamos ver aqui. Nessa tabela, nós temos pretérito, presente e futuro com as suas respectivas cores. Olha aqui, essa é uma linha que para a estrutura do Action Sart significa que é linear. Se é linear, você não faz a ação de uma vez. Então se mantém na ação. Estou cantando. Como está em amarelo aqui. Isso quer dizer o seguinte, que isso que parece mais o nosso gerúndio do que o nosso próprio presente, que ele é mais perfectivo, né? Nosso presente é eu canto. Pronto, acabou. Eu estou cantando, passa uma ideia linear. Eu canto, passa uma ideia pontual. Por isso que tem os pontos aqui. Vocês estão vendo? Agora, o pretérito, dentro da coluna do pretérito, existe também questões lineares, como é o imperfeito. E faz sentido, porque o imperfeito, ele passa uma ideia contínua. É verdade. Seria como se eu dissesse assim, tu estavas cantando. Nessa palavra, eu sei que a pessoa cantou, mas eu não sei quando ela parou de cantar. Por isso que ele é linear. Já aqui ainda no pretérito, nós temos o perfeito, que aqui, dentro da estrutura e do conceito de Action Sart, ele é pontual, porque pode acontecer de uma vez, mas os seus efeitos podem extrapolar aquele período e até chegar no período atual. Por isso aqui que no exemplo nós temos, eles cantaram e cantam. Só que essa não é bem a ideia do perfeito no grego. Porque a ideia do perfeito no grego é uma ideia estativa, em que o sujeito assume um estado daquilo que ele está agindo. Algo como
um estado, por exemplo, de que quem come, um comedor, de quem corre, um corredor, de quem sobe, um subidor, de quem luta, um lutador. Então o perfeito ele quer passar mais essa ideia. Só que o Action Sart tentou estruturar essa ideia dentro de uma linearidade de tempo e aí construiu essa estrutura aqui. Eu penso que isso aqui não vai funcionar bem se a gente traduzir estritamente assim. Só que quando a gente vai ter que aplicar o tempo, de alguma forma a gente pode aproveitar essa ideia do Action Sart se assim o contexto nos convidar a fazer isso. Ou uso o tense, que é tempo, ou uso o Action Sart. E o mais que perfeito, que seria a ideia pontual e ao mesmo tempo linear, só que presa totalmente no passado. O mais que perfeito, ele tem mais condições de se usar o Action Sart do que o perfeito. É verdade. E às vezes o mais que perfeito vai passar para mim essa ideia mais remota de uma coisa que aconteceu e continuou acontecendo por um tempo naquele espaço remoto de tempo. Aqui o exemplo é eles cantaram e continuaram cantando, contudo, ficaram no passado. Né? Aqui nós temos a coluninha dando melhor detalhes desse assunto. O futuro, ele é pontual, só que na linha do tempo futura. A gente também estudou um pouco, a gente percebeu que o futuro ele tem uma ideia uma ideia mais focada na expectativa. Por que eu digo isso? Porque o auristo ele pode ser o futuro, principalmente quando ele vem do modo subjuntivo. Só que o modo do futuro do auristo, principalmente quando ele está no subjuntivo, é um modo muito mais certeiro do que o modo, às vezes, do futuro, quando ele passa uma ideia de expectativa. No auristo, no futuro, não existe necessariamente essa ideia de expectativa. Existe uma ideia concreta. Então, aquilo que é dito no futuro no auristo, ele tem um padrão, como é perfectivo, um padrão de acontecer e você vê aquilo de forma já sumarizada, completa. O futuro, como às vezes vai passar uma ideia de expectativa, nem sempre você vai ver dessa forma. Tá? Então aqui o Action Sart já falharia em não ver o auristo no futuro. Então fiz uma correção aqui, vocês vão ver que vai aparecer o roxo do futuro com o amarelinho do presente também sendo futuro e presente. Olha lá. Então o auristo ele pode ser, olha só que interessante, o auristo ele pode ser pretérito, presente e futuro. Como é que você vai dizer que o sistema verbal grego é baseado em tempo? Não tem como. Tá? Mas essa tabela pode ajudar você a ter uma compreensão melhor da duração desse tempo. Tá? Nós não devemos desprezar totalmente o Action Sart nem o tense, apenas que temos que saber quando utilizá-los. E a utilização deles vem depois de você angular, de você ter a visão do verbo. Então, primeiro veja o verbo, depois saiba o tempo do verbo. Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos falar do presente no indicativo com a sua terminação primária. Aqui nós temos um radical do verbo legó. Lembrando que legó é falar, dizer, narrar. No grego a gente fala sempre na primeira pessoa. Por isso que ele termina com ômega aqui. Então, se você procurar no dicionário, no léxico, você vai ver ele na primeira pessoa. Os verbos no português, por padrão, eles estão no infinitivo. Então, para você achar o verbo no dicionário em português, você vai ter que achar ele no infinitivo. Ao invés de falo, você vai ter que procurar o verbo falar. Então, aqui nós temos a estrutura. Essas terminações, my friends, elas determinam o tipo de verbo e elas determinam as pessoas que estão subentendidas no verbo e elas determinam também o número que estão envolvidos no verbo. Número porque pode ser singular ou plural. Então, o eis ei, homem et ussi, significa, quando eu falo de pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Quando eu falo de verbo, presente. Quando eu falo de número, o eis ei, singular. Homem et ussi, plural. Então, na terminação tem tudo o que eu preciso. O aspecto verbal, as pessoas que estão subentendidas e os números. Agora, pegando o radical de lego, com as terminações, eu tenho o verbo. Legó, legueis, leguei, legomem, leguete, legusse. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles dizem. Lembrando que pode ser dizer, pode ser narrar. Tudo bem? Tem que decorar essa terminação. Com essa terminação, você consegue ter condições de ver os verbos no Novo Testamento. Como eu disse, no presente, com as pessoas envolvidas nas terminações e com os números. Aqui você tem um ganho enorme na leitura de agora em diante, porque você vai conseguir identificar os verbos
com essas características. Voz ativa, presente, pessoas e os números. Ou seja, o número, melhor dizendo. Singular e plural. Vamos ver alguns exemplos. Enquanto presente do indicativo. Aqui, como a gente já estudou o verbo eimi, então o presente do indicativo vem daquela famosa tabela do verbo eimi. Ego eimi, ro, poiemen, rocalos. Então, o ego eimi, aqui, está no verbo presente, eu sou. E traduzindo, eu sou o bom pastor. Ean, eiposen, roti, hamartia, uk, echomen, realtus, planomen. Aqui também nós temos um verbo que está no presente do indicativo. Se a gente seguir a tabelinha aqui, o, eis, ei, homem, eteus, a gente vai ter que tentar achar o verbo aqui que vai nos dar aquela terminação. A terminação está aqui, ó, homem. Aqui também tem um homem, mas como esse homem está com ômega, ele não necessariamente está na mesma categoria verbal desse, tá? Porque sim, a diferença do alongamento da vogal muda o modo verbal de um para o outro, tá? Então aqui nós estamos falando dele no indicativo, aqui nós estamos falando dele no subjuntivo. Mas de qualquer forma, o verbo foi identificado aqui pelo homem. O homem na tabelinha é o, eis, ei, homem, ou seja, nós, primeira pessoa do plural, seria nós. Então lá, erromen. Então significa se temos, aqui está dizendo, se eu disser que não temos hamartia, pecado, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, ok? Então esse homem é temos, esse homem é presente, e esse homem é plural da primeira pessoa. Então, nós. Olha lá, homem, nós. Percebeu que a terminação me explicou? Eu posso não ter certeza do verbo, mas se eu decorar a terminação, eu sei que ele está no presente e eu sei que ele é a primeira do plural. Eu posso não saber o vocabulário, eu não posso não saber o significado do verbo, mas eu sei que é um verbo que está na primeira do plural. Top pneuma, rupo, thelei, pinei. Top pneuma, rupo, thelei, pinei. Acho presente o indicativo. Achamos aqui, ó. Top pneuma, né? O espírito, pinei, sopra. Aqui é thelei, né? É quer, tá no infinitivo. Top pneuma, ropo, thelei, pinei. O pinei tá na terceira pessoa do singular. O, eis, ei. O, primeira, eis. Segunda, ei. Terceira. Então é ele sopra. Ele sopra. Como tem um artigo aqui, né? O pneuma sopra. Thelei é quer, né? E rupo é onde? O vento sopra onde quer. Poderia ser o vento sopra onde quer. Ou o espírito sopra onde quer. Ei, ele. Então é isso, pessoal. Nós vimos aqui as terminações. Nós vimos aqui um pouco mais sobre aspecto verbal. Aprendemos sobre tense e action start. E evoluímos mais um pouquinho no assunto dos verbos. Continue com a gente que a gente vai continuar estudando verbos e vendo as outras terminações e também as outras vozes, como a voz passiva, a voz média e os outros aspectos verbais. Sigamos com o nosso estudo de grego, sempre nos esforçando para aprender mais.